Olá, eu sou Fábia Santa Rosa. E eu, Fabíola Macharete. E nós estamos aqui no canal IDM Elas por Elas, um tema super interessante, que é a proteção patrimonial da mulher, né, Fabiola? Isso. E quem está com a gente hoje? Doutor Roberto Tadeu de Oliveira, obrigada pela sua presença. Fábia, Fabíola, agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui no canal com vocês, Elas por Elas. Estou à disposição de vocês. Mas olha, vai ter coisa aqui pesada, hein, Tadeu? Você vai ter que revelar tudo para que as mulheres lá fiquem sabendo do que acontece por trás das intenções dos homens, né, Fabiola? Isso. O doutor é especialista em direito empresarial, está acostumado com, usualmente, a blindagem patrimonial dos empresários e empresárias. Então, ele sabe, geralmente, de estratégias empresariais que geralmente são feitas em relação a devedores, mas só que nós estamos aqui focados na mulher. Num caso de divórcio, doutor Tadeu, vamos dizer assim, a mulher ou trabalhando junto ou sendo do lar, ela tem algum problema no divórcio? Existem ações lesivas do homem que acabam interferindo no patrimônio e na meação dela? Fabiola, sim, Fábia. Na realidade, você tem diversas maneiras de criar situações de blindagem patrimonial propriamente da sociedade, e como também você pode, usando de má fé, se for esse objetivo, de criar sim situações através de cláusulas sociais, do contrato social, composição do quadro social e uma série de outras coisas. Tem um número muito grande de possibilidades, desde uma procuração simples que você assina ali sem ler o conteúdo. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar hoje. A gente queria entender, mas isso, por exemplo, quando o homem utiliza, ele está utilizando de um dispositivo legal para poder proteger o patrimônio dele. Necessariamente, ele não entende, ou ele entende que ele está lesando a sua companheira? Não, até porque a blindagem patrimonial, a defesa, não necessariamente ele é um ato legal. Porque todo ato jurídico ele é revestido de uma formalidade. Então, se você pegar o negócio jurídico em si, que é o que nós estamos discutindo hoje aqui, ele precisa de alguns elementos. Então, você pega lá, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei, ou seja, uma previsão legal ou não proibição legal. Você vê, Fabiola, como que é, né? Mas existe assim, né? Vamos dizer, se ela está no quadro societário, por exemplo, existe um percentual mínimo que ela possa estar protegida, que de repente ele não possa retirá-la da sociedade num caso de divórcio? Sim, Fabiola, em hipótese alguma, pode haver um desequilíbrio a ponto de uma parte ter 75% de uma empresa e a outra 25%. Porque daí vão decorrer uma série de consequências jurídicas. Então, se ela tiver 20%, Fábio, ela já está perdida. Sim. Ela não pode mexer, ela nem pode se proteger com relação a isso, porque está na mão dos 75% que tem o poder. Controle acionário. Que é aí cotas. Isso vira cotas, doutor Tadeu? Como que funciona depois para ela receber esse valor percentual da empresa, vamos dizer assim? Tá. É assim, uma empresa, a cota social especificamente, ela é bipartida. Então, como que funciona? Metade da cota é direito patrimonial e metade da cota é direito de ser sócio. Tá? Então, vamos dizer que aí nós estamos até fazendo uma hipótese diferente, tá? Nós estamos dizendo uma situação que a pessoa não está na sociedade. Mas se ela estiver no quadro societário e ela tiver 25% ou menos, o que acontece? Uma consequência simples. Através de uma simples alteração do contrato social, o marido consegue retirá-la da sociedade, sem ação, sem nada. Nossa, e assim, ela o quê? Ela não é comunicada, ela não tem a comunicação. Não, ela é notificada, mas não pode fazer nada. Ela tem que provar que está existindo uma má-fé. E é fácil para provar essa má-fé? Muito difícil. Por isso que eu recomendo que tome todas as cautelas antes de assinar um documento. Fábio, a gente não conhece várias mulheres que de repente casaram pelo pacto da separação absoluta de bens e acabaram ficando sem nada, mesmo tendo trabalhado muito junto com o seu parceiro e ficaram sem nada. A Fabíola né? está falando uma coisa que acontece muito, aquele relacionamento em que o homem casa com a mulher, mas ele coloca uma
uma Faz cláusula, parte, né? Então, vamos casar com separação total de bens. Ou seja, tira o resguardo totalmente da mulher, ela não tem direito a nada. Aí essa mulher fala, bom, se eu casar com ele, eu não vou ter direito a nada, mas se eu também não casar, ou seja, eu não tenho como ficar com aquele homem, né? Porque os homens acham que não existe amor. Eles acham que sempre a mulher está querendo alguma coisa além. Perfeito, né? Perfeito. Então, o que acontece? Vamos lá que a gente está navegando pelo direito, É, então a isso gente está passando, acontece a gente tá passando várias hipóteses legais. Então, primeiro, a gente precisa separar uma coisa. Nós estamos falando de uma separação obrigatória de bens, ou seja, estamos falando de pessoas, não importando o gênero, homem ou mulher, com idade igual ou acima de 70 anos? Essa é a primeira questão. Porque aí a própria lei obriga, né? Aí você pode falar, mas e os bens que são adquiridos na constância da relação conjugal? Sim. Esses bens, se não houver uma escritura dizendo que a parte não vai comunicar bens durante a constância do casamento, ou seja, contrária à súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, fatalmente, tudo aquilo que for acumulado durante a constância do casamento, mesmo havendo essa condição de separação total, os bens vão se comunicar. Ah, eles se comunicam. Vão se comunicar. A mulher, ela precisa provar que ela faz parte, que ela trabalha ou não, simplesmente tendo esta súmula. Não, veja, tem que haver um esforço comum, né? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, acho que como o doutor está falando, ele já antevendo esse problema que existem os pactos antinupciais feitos com a separação obrigatória e que a mulher, de repente, não pensou tão bem, mas foi lá, ajudou, trabalhou ou esteve cuidando dos filhos e da família. Porque é um trabalho também digno, né? Isso, Sim. digno. E de repente ele já tem esse reconhecimento, tem a súmula 377 que nós sabemos, mas ela tem que estar constante no pacto antinupcial, é isso? Isso, mas eu quero fazer até uma observação sobre a súmula 377. Para mim, na prática, o que ela faz? Ela desconstitui a separação de bens e cria o regime legal. Porque o regime legal já é mais ou menos isso, ou seja, você tem os bens que você tem, entra na união conjugal e aqueles bens não vão comunicar, porque o que é seu antes do casamento. Sim. Então, na verdade, eu entendo o seguinte, que a súmula 377, ela transforma a separação de bens no regime legal, que é a comunhão parcial de bens, não tem diferença. Bom, mas tem muita pegadinha aí também, né, doutora Fabiola? Tem sim, tem Fábia. bastante Olha, pegadinha. por exemplo, os frutos, Fábia, por exemplo, os frutos dos rendimentos, dos bens do casal, mesmo que tenha essa separação absoluta de bens, mesmo que tenha a aplicação da súmula, ele é divisível, não é, doutor Tadeu? Sim, são os bens aquestos. Bens aquestos. Os bens são adquiridos na constância, sim. Os frutos. Comunica. Frutos mas, até empresariais, vamos dizer assim. Sim, é uma questão de prova. Mas não pode existir essa cláusula, abrir mão da súmula 377. É fatal. Se abrir mão da súmula 377, não vai ter... A mulher perde. Vai ficar sem nada. Sem nada. Fai, É você muito conhece, não conhece vários casos assim? Nossa, a gente tem várias mulheres, inclusive tem o oposto. Você sabe, doutor, que tem um caso até muito interessante da mulher que pediu foi ao banco, pediu dinheiro emprestado e o homem descobriu, o marido descobriu. Você acredita que ele escorraçou a esposa de casa porque ela fez isso sem a ordem dele? E são casados com comunhão parcial de bens, né? Certo. E este homem não admitiu que esta mulher tenha pego dinheiro do banco sem autorização dele. Mas aí eu até te digo uma coisa. Agora, quando é o contrário, tudo fica tranquilo, é tudo tranquilo, né? Porque geralmente o homem tem a administração dos bens, entre aspas, gente, porque assim, hoje o mundo está muito mudado, as mulheres, tem muitas mulheres empresárias que são independentes, mas a gente está tocando num assunto que é bem complexo, que são daquelas mulheres que ainda acompanham o homem, vamos dizer assim, e tem que ter autorização do marido para muitas coisas, autólogo-cuxória, né, doutor? Exatamente, mas eu queria fazer uma observação Pode no fazer, que a claro. Fábia falou, porque é o seguinte, nesse caso, ele estaria fazendo uma reclamação imotivada, porque ele está sendo privilegiado de desconhecer uma operação que a mulher está fazendo, e com isso ele tem a defesa da meação dele.
Mas você sabe que eu acho que, na verdade, é um pouco mais de ego. Sim, né? Se a gente tirar a questão jurídica, com certeza. Se a gente tira, eu acho que a grande maioria dos casais tem um problema aí, não é só a questão jurídica, mas tem muito ego. Né? A mulher acaba sendo uma competidora do marido e tem homens que não sabem lidar com isso. E hoje as mulheres, como você bem disse, são empreendedoras, empresárias. Aliás, né, eu tenho aí números que hoje a mulher, a grande maioria das mulheres são chefes de família hoje. Com certeza. Então estamos chegando aí no patamar de quase 50% da população em que a mulher detém aí o poder financeiro, ela que sustenta a casa. O que é mais do que natural, né? E você, como que os homens hoje que te procuram, como eles lidam com isso? Porque normalmente os homens que são mais afortunados gostam do controle. Com certeza. Não é mesmo? É assim, da mesma maneira que ele não quer correr risco na atividade comercial, empresarial, ele também não quer ter, no final de uma união, de um casamento, uma perda patrimonial que ele, né, por ser o gestor na cabeça, a gente tem que entender como pensa o empresário. Então ele vai fazer o quê? Ele vai tentar se proteger também. Até uma coisa que a gente andou conversando, né, Fábia, entre a gente, coisas de mulher, coisas de mulher. Os homens têm aí se sentem intimidados em relação a mulheres muito empoderadas, empresárias e tal. Não pode acontecer o reverso também? Ele pedir Boa tudo pergunta. Não é? A pergunta é excelente. Mas eu queria só pegar um gancho também, fale. que é o seguinte, quando você estava falando da situação da outorga uxória, ela tem um cabimento legal espetacular. Porque aí nós estamos falando de uma figura jurídica, quando o homem constitui uma empresa, aí o que ele faz? Ele convence a mulher, estou dizendo no caso de má fé, obviamente ninguém monta uma empresa com essa intenção. Sim. Mas vamos dizer que nós estamos falando de uma situação típica de proteção da mulher. Sim. Então quando ele constitui uma empresa, o que ele faz? Ele convence a mulher a integralizar bens no capital social da empresa. Isso é perigoso, né? Muito. Aí o que acontece? A partir do momento que esta mulher aceita a integralização, a conferência de bens, compondo o capital social, decorre uma série de efeitos. O primeiro deles, ela perde o poder de veto numa alienação do bem imóvel, se for bem imóvel. Aí ele que vai mandar se vai vender, se não vai, ou seja, era um bem do casal e acabou indo para uma empresa, é isso, né? Estamos apertando até se é que era bem do casal ou se também era um bem dela, né? Um bem dela. Também, aí não importa. Não importa, porque... E vocês há de observarem que é o seguinte, independe, ele tem o controle, a administração, ele não precisa mais da assinatura dela. E a partir desse momento, uma série de outros fatores. Por exemplo, ele pode, vamos dizer no caso de má-fé, sempre ressalvando o caso de má-fé, ele pode inclusive simular uma cessão das cotas da empresa para um terceiro, deixa de ser dono até de tudo. Mulheres, fiquem espertas, não assinem documentos, contratos, tomem muito cuidado, você pode amar este homem, existe amor, mas separe o amor das questões financeiras. Não é amor numa cabana, né, Fábio? Porque existem toda a complexidade do patrimônio. E assim, e offshores? Eu tenho muita curiosidade de saber. Empresários muito aí riquíssimos e tal, que abrem offshore lá fora. Também é um meio de proteger patrimonialmente e também de resguardar em relação à mulher, num futuro divórcio? Sim. Também é importante ressaltar que a abertura de uma offshore não necessariamente é uma medida ilegal. Certo, né? É legal. Ele pode estar dentro da legislação e realizar essa operação. Mas, obviamente, que você tendo uma sociedade, uma offshore, o patrimônio vai ficar oculto. Mas é engraçado isso, você falou da offshore, que nós temos casos, né, políticos, empresários, que colocaram o seu dinheiro para fora do país. Sim. E depois as mulheres responderam. As mulheres desses homens responderam. Você não viu o caso da esposa do Cunha, que ela não sabia nem o que aquele marido fazia, de que forma ele tinha tanto dinheiro. Então tem muitas mulheres também que se prejudicam por não saber a origem do dinheiro que o marido tem mexido, né, no seu patrimônio. E você acha que as mulheres não sabem mesmo ou elas fingem que não sabem? Olha, Fábio, primeiro a sua colocação é perfeita, porque há uma presunção legal de que a mulher e o marido não tenham segredos, né? E isso leva a esse quadro, a essa situação que nós temos que lamentar,
né? Porque a gente sabe que a mulher fica muito alienada dos negócios do marido. Sim. Eu, particularmente, eu não concordo, mas tenho a dizer que isso tem muito a ver com a questão da prova. Então, a gente vai estar sempre preso à situação da mulher conseguir comprovar que ela não está vinculada àquele ato ilegal. Por então, isso, mulheres, fiquem atentas, estejam atentas no canal, estejam atentas aos documentos que vocês assinam, a participação social sua, se você está no quadro societário em termos suficientes ou não, procure um especialista e a gente está aqui para ajudar, trazer alguma informação, né, Fábia? Exatamente. Trazer informação para vocês. E nós temos aí exemplos, né, que o doutor aqui falou com a gente, né, para as mulheres abrirem os olhos e não assinarem documento nenhum. Olha, que é importante a gente falar isso. Bom, o papo tá ótimo, né? Tá uma delícia. Eu adorei esse papo. Olha, muito obrigada pela participação. Tava tão bom, tava tão agradável. Deixa eu perguntar alguma coisa pessoal, mas vamos deixar para depois. Melhor. Vamos aproveitar você como advogado. Concordo, melhor. Vamos deixar numa outra oportunidade. Doutor Tadeu, e quem quiser entrar em contato, a gente vai deixar aí o contato do doutor Tadeu. E olha, foi muito bom tê-lo aqui com a gente, né, Fabiola? Deixe seu comentário, seu like, se você gostou, se trouxe alguma coisa de importante para você e traga novas sugestões para outros programas também, que a gente está aberto aí para te ajudar de alguma forma, tá bom? Ai, gente, também tem aqui, eu preciso agradecer o nosso amigo, o Ideato Imóveis e Seguros aqui de Atibaia e também a nossa super produtora de roupas, a Raquel Bonucci, que fica em Atibaia e Bragança Paulista. Agradecemos também a Naya Mel Gouveia, Make Cabelo, que são maravilhosas, né, Fá? E o Fábio Daniele, que é o artista plástico, que sempre empresta quadros lindíssimos pra gente, como esse da Carnavalesca. Muito obrigada, Fábio, e a todos vocês. Beijo!